O que são arquétipos? Arquétipos é a representação de imagens que o nosso subconsciente ele vem acumulando de toda a informação coletiva que a gente tem de todas as nossas vidas. Tudo é arquétipo. Então, por exemplo, a gente associa algumas palavras com algumas imagens. Quando a gente pensa em um cachorro, a gente tem a ideia de que o cachorro é o melhor amigo do homem. Então, automaticamente, no nosso inconsciente coletivo, o cachorro, ele tem o arquétipo do amigo. E aí, eu vou continuar aqui exemplificando com os animais, pra gente ter uma noção, assim, porque os animais, né, vamos dizer, foram criados pelo Criador, e eles são representações das imagens e informações que ele quer passar pra gente. Então, vamos lá. O cachorro tem essa associação. O gato, por exemplo, ele tem uma associação com o misticismo, com a espiritualidade, né, com a energia. Então, basicamente, quando a gente pensa num gato, a gente já cria algumas sensações místicas no nosso inconsciente. Quando a gente pensa, por exemplo, num pássaro, eles voam e já são outros arquétipos, tem muitos arquétipos de pássaro, cada pássaro é um arquétipo diferente, cada felino é um arquétipo diferente. Então, basicamente, arquétipo é tudo que existe no universo que a gente olha e consegue associar com outras palavras, que a gente olha e já sabe ou já tem alguma representação histórica dentro do nosso subconsciente. E é muito abrangente, né? Como eu falei, tudo é arquétipo, desde uma cadeira, que onde você olhar um banco, você sabe que você pode se sentar ali, uma cadeira, né? Você sabe que você pode se sentar. Quando você olha, por exemplo, uma foto do sol, tem uma representação ali de calor. Quando você olha uma foto da lua, tem uma representação ali de mistério. Tudo isso é arquétipo, tudo. Um carro é um arquétipo, uma moto é um arquétipo, uma águia, um leão. Tá, mas e aí, como que funciona, né? Como que os arquétipos agem na nossa vida? Por exemplo, eu tenho tatuagens, eu tenho a tatuagem da lua aqui. Se eu me conectar com essa tatuagem, quanto mais eu me conecto com o arquétipo da lua, por exemplo, mais eu me conecto com a intuição, com a questão dos mistérios e tudo mais. E como eu trabalho com misticismo, meio que esse arquétipo ele já existia em mim, né? Eu já sempre tive muita conexão com a lua. Então, quando eu resolvi tatuar ela em mim, eu me conectei e ativei muito mais forte o arquétipo da lua, entrando em contato com a intuição de uma forma mais profunda. E isso acontece com qualquer arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da cobra, a gente sabe que uma cobra ela troca de pele, ela tem o antídoto feito pelo veneno, então ela é a cobra ela é uma representação da cura, né? Da cura através, talvez, até ainda das suas próprias sombras, poderíamos dizer assim, porque da mesma forma que ela poderia matar com o veneno dela, é esse mesmo veneno que é necessário, perdi a palavra, que é necessário para gerar o antídoto dela, que é a cura, né, dessa quase morte. Então, por isso, por exemplo, a cobra, ela faz parte do arquétipo do símbolo da medicina, né? Então, assim, tudo que é simbólico pode ser considerado um arquétipo. Todos os tipos de minerais, vegetais e animais são arquétipos, todos. Aí, além disso, nós temos outros tipos de arquétipos que são as consciências. Que aí entra os deuses, deidades, santos, anjos, entidades,
pessoas, né? Por exemplo, reis e rainhas, faraós, apóstolos. Todo mundo, gente, todo mundo pode ser um arquétipo. Personagens, seres mitológicos e elementais. Vocês estão entendendo a vastidão disso, a abrangência disso? Então, vamos lá. Tudo é arquétipo, ó. Isso aqui é um átomo, pode não parecer, mas é um átomo, é um arquétipo. Uma lua, um arquétipo. Tem uma lótus aqui, arquétipo. Símbolo do infinito, arquétipo. Arquétipo. Tudo arquétipo. Bom, então vamos entender basicamente o porquê que isso funciona, né? O nosso cérebro, ele já tem algumas informações, como eu falei, intrínsecas neles, que vem assim, de muitas existências, né? O subconsciente, o inconsciente coletivo, ele já tem essas informações neles. Então, assim, por exemplo, as marcas, elas criam logotipos, e os logotipos delas geralmente contêm símbolos que vão ali atrair o olhar ou o inconsciente coletivo do público-alvo que ela quer atrair. Então, por exemplo, uma marca de cerveja, ela vai fazer um comercial onde vai estar calor, onde vai ter mulheres ali seminuas, indicando esse ambiente. Se a gente for observar, a maioria das marcas, elas têm como logotipo, geralmente, algum animal. Assim, existem diversos tipos, né? E aí a pergunta inicial, vamos resumir aqui, foi: qual a minha opinião sobre os arquétipos? A minha opinião sobre os arquétipos é que não tem argumentos contra isso, porque nós utilizamos arquétipos o tempo inteiro. Então, assim, quando eu entendi o conceito de arquétipo, que eu passei a utilizar eles com consciência do que eu estava fazendo, isso ficou muito claro para mim. Então, por exemplo, eu utilizo o arquétipo da sereia há anos, desde que eu comecei a entender sobre isso. O arquétipo da sereia, vou explicar para vocês o que ele causa. Eu uso o arquétipo da sereia há algum tempo, e assim, o arquétipo da sereia, inicialmente, ele é um arquétipo de encantamento. Encantamento na questão de a sua voz ser ouvida. O que isso significa? As sereias, elas utilizam a voz delas para atrair pessoas até elas. E a gente conhece histórias bem negativas, mas no fundo, essa atração da sereia é para que ela possa para que ela possa expressar os seus encantos somente para quem de fato se encanta por elas, se atrai por elas. Então, assim, influencia muito na questão aqui de falar com vocês. Depois que eu passei a utilizar o arquétipo da sereia também, com muita consciência, eu direciono exatamente para aquilo que eu quero, da forma que eu quero. Eu passei a ter um relacionamento muito mais harmônico com todas as pessoas do gênero oposto ao meu. Eu já tive muita dificuldade em aceitar o masculino, em aceitar a forma que eles lidam com a vida e tudo mais. E depois que eu passei a utilizar esse arquétipo, eu passei a ter um relacionamento muito mais harmônico com os homens da minha família, assim, meu pai, meus irmãos, e foi muito incrível. Tem que tomar muito cuidado quando você vai ativar arquétipos, você precisa estudar muito sobre isso, porque eles têm lado luz e sombra, todos têm. Além disso, eu sempre senti uma conexão muito grande com as sereias, com a cor azul, que para mim é uma representação tanto do céu quanto do mar. Com a música, com o canto, eu me sinto muito à vontade, eu sinto, assim,
em cantar hoje. Eu gosto muito de cantar, gosto muito da minha voz. Tem muitas pessoas que se conectam comigo através da minha voz, porque eu faço vídeos no YouTube de leituras onde eu não apareço, né? Eu só falo. Então, a maioria das pessoas que chegam até mim através do YouTube, elas se conectam comigo através, principalmente, da minha voz. Então, o arquétipo da sereia, ela me auxilia muito a trazer essas pessoas até mim pela minha voz. E isso já dá para vocês entenderem, assim, bastante profundamente o que é o arquétipo, né? Esse é o lado luz do arquétipo da sereia, né? E aí o lado sombra do arquétipo da sereia seria ela estar mergulhada em emoções. Muitas vezes ela não saber lidar muito com isso, acabar gerando uma confusão emocional por atrair tantas pessoas. Mas geralmente o lado sombra de qualquer arquétipo ele aflora junto com o nosso, justamente para que você consiga enxergar e equilibrar esse lado sombra. E aí, como eu trabalho muito com feridas emocionais, eu vou bater bastante nessa tecla aqui. Já vou deixar um link aqui nesse story de um livro para vocês procurarem sobre feridas emocionais. Então, como eu estudo muito sobre feridas emocionais, eu trabalho esse lado sombra da sereia. Vou voltar aqui e resumir a resposta. Qual a minha opinião sobre os arquétipos? A gente utiliza isso o tempo inteiro, só precisa ter consciência. Ela me perguntou se isso auxilia ou atrapalha. E assim, se você usa com consciência, você escolhe o arquétipo que você quer usar, vai te ajudar, né? E não te atrapalhar. Porém, você precisa trabalhar o lado sombra de todo arquétipo. Todo arquétipo tem luz e sombra, como eu falei. E se você quiser ativar qualquer arquétipo, você precisa observar o lado luz e o lado sombra. Eu dei bastante exemplos de arquétipos aqui, mas se ficar alguma dúvida, por favor, me chamem, me perguntem. Eu explico tudo de novo, eu tento passar com outras palavras, trago algumas referências. Enfim, espero que tenha ficado claro para vocês.